Parte 6, capítulo 8, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 8. Novos reforços. O Marechal Carlos Machado Bittencourt. Colaboradores prosaicos demais. Este ataque chegou à Bahia com as proporções de batalha perdida, pondo mais um solavanco no desequilíbrio geral, mais uma dúzia de boatos no turbilhonar das conjecturas. E o governo começou a agir com a presteza requerida pela situação. Reconhecida a ineficácia dos reforços recém-enviados, cuidou de formar uma nova divisão, arrebanhando os últimos batalhões dispersos pelos estados, capazes de mobilização rápida. E para pulsear de perto a crise, resolveu enviar para a base de operações um de seus membros, o secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt. Este seguiu em agosto para a Bahia, ao tempo que de todos os ângulos do país abalavam novos lutadores. O movimento armado repentinamente se generalizara, assumindo a forma de um levantamento em massa. As tropas confluíam do extremo norte e do extremo sul, acrescidas dos corpos policiais de São Paulo, Pará e Amazonas. Nessa convergência para o seio da antiga metrópole, o paulista, forma delida do bandeirante aventuroso, o rio-grandense, cavaleiro e bravo, e o curiboca nortista, resistente como poucos, índoles díspares, homens de opostos climas, contrastando nos usos e tendências étnicas, do mestiço escuro ao caboclo trigueiro e ao branco, ali se agremiavam sob o liame de uma aspiração uniforme. A antiga capital agasalhava-os no recinto de seus velhos baluartes, rodeando, num mesmo afago carinhoso e ardente, a imensa prole, havia 3 séculos, erradia. Depois de longamente dispersos, os vários fatores da nossa raça volviam repentinamente ao ponto de onde tinham partido, tendendo para um entrelaçamento belíssimo. A Bahia ataviara-se para os receber. Transfigurou-a aquele fluxo e refluxo da campanha, mártires que chegavam, combatentes que seguiam, e, partida a habitual apatia, revestiu a feição guerreira do passado. As inúteis fortalezas que se lhe intercalam, decaídas a parceria burguesa das casas no alinhamento das ruas, prontamente reparadas, cortadas as árvores que nasciam nas fendas das suas muralhas, ressurgiam à luz, recordando as quadras em que rugiam naquelas ameias as longas colubrinas de bronze. Nelas aquartelavam os contingentes recém-vindos, o 1º Batalhão Policial de São Paulo, com 458 praças e 21 oficiais, comandado pelo tenente-coronel Joaquim Elesbão dos Reis, os 29º, 39º, 37º, 28º e 40º, dirigidos pelo coronel João César de Sampaio, tenentes-coronéis José da Cruz, Firmino Lopes Rego e Antônio Bernardo de Figueiredo, e major Francisco Mara, com efetivos sucessivos de 240 praças e 27 oficiais, 250 praças e 40 oficiais, 332 praças e 51 oficiais, 250 praças e 11 oficiais, além de 36 alferes adidos, e o 4º, com 219 praças e 11 alferes, que eram toda a oficialidade, não tendo nem capitães nem tenentes. Por fim, 2 corpos, o Regimento Policial do Pará, somando 640 combatentes, comandados pelo coronel José Sotero de Menezes, e um da Polícia do Amazonas, sob o comando do tenente Cândido José Mariano, com 328 soldados. Estes reforços, que montavam a 2.914 homens, incluídos perto de 300 oficiais, foram repartidos em 2 brigadas, a de linha ao mando do coronel Sampaio e os da polícia, excluída a de São Paulo, que seguira isolada na frente, sob o comando do coronel Sotero,
constituindo uma divisão que foi entregue ao general de brigada Carlos Eugênio de Andrade Guimarães. Todo o mês de agosto gastou-se em mobilizá-los. Chegavam destacadamente à Bahia, municiavam-se e embarcavam para Queimadas e dali para Monte Santo, onde deviam concentrar-se nos primeiros dias de setembro. Os batalhões de linha, além de desfalcados, como o indicam os números acima, reduzidos quase a 2 companhias, vinham desprovidos de tudo, sem os mais simples apetrechos bélicos, à parte as espingardas velhas e o fardamento russo, que haviam servido na recente campanha federalista do Sul. O marechal Carlos Machado de Bittencourt, principal árbitro da situação, desenvolveu então atividade notável. Vinha de molde para todas as dificuldades do momento. Era um homem frio, eivado de um ceticismo tranquilo e inofensivo. Na sua simplicidade perfeitamente plebeia se amorteciam todas as expansões generosas. Militar às direitas, seria capaz, e demonstrou mais tarde, ultimando tragicamente a vida, de se abalançar aos maiores riscos, mas friamente, equilibradamente, encarrilhado nas linhas inextensíveis do dever. Não era um bravo e não era um pusilânime. Ninguém podia compreendê-lo arrebatado num lance de heroísmo. Ninguém podia imaginá-lo subtraindo-se tortuosamente a uma conjuntura perigosa. Sem ser uma organização militar completa e inteiriça, afeiçoara-se, todavia, ao automatismo típico dessas máquinas de músculos e nervos, feitas para agirem mecanicamente à pressão inflexível das leis. Mas isto menos por educação disciplinar e sólida que por temperamento, inerte, movendo-se passivo, comodamente indentado na entrosagem complexa das portarias e dos regulamentos. Fora disto, era um nulo. Tinha o fetichismo das determinações escritas. Não as interpretava, não as criticava, cumpria-as, boas ou péssimas, absurdas, extravagantes, anacrônicas, estúpidas ou úteis, fecundas, generosas e dignas, tornavam-no proteiforme, espelhando-as, bom ou detestável, extravagante ou generoso e digno. Estava escrito. Por isto, todas as vezes que os abalos políticos las baralhavam, se retraía cautelosamente ao ouvido. O marechal Floriano Peixoto, profundo conhecedor dos homens do seu tempo, nos períodos críticos de seu governo, em que a índole pessoal de adeptos ou adversários influía, deixou-o sempre, sistematicamente, de parte. Não o chamou, não o afastou, não o prendeu. Era-lhe por igual desvalioso como adversário ou como partidário. Sabia que o homem, cuja carreira se desatava numa linha reta, seca, inexpressiva e intorcível, não daria um passo a favor ou contra no travamento dos estados de sítio. A república fora-lhe acidente inesperado no fim da vida. Não a amou nunca. Sabem-no quantos com ele lidaram. Foi-lhe sempre novidade irritante, não porque mudasse os destinos de um povo, senão porque alterara umas tantas ordenanças e uns tantos decretos e umas tantas fórmulas, velhos preceitos que sabia de cor e salteado. Ao seguir para a Bahia, desinfluíra todos os entusiasmos. Quem dele se abeirasse, buscando alentos de uma intuição feliz ou um traço varonil sulcando a situação emocionante e grave que até lá o arrastava, topava, surpreso, a esterilidade de uns conceitos triviais, longas frivolidades cruelmente enfadonhas sobre paradas de tropas, intermináveis minúcias sobre distribuição de gêneros e remontas de cavalhadas, como se este mundo todo fosse uma imensa casa da ordem e a história uma variante da escrituração dos sargentos. Saltou naquela capital quando ia em sua plenitude o fervor patriótico de todas as classes e de algum modo o amorteceu. Manifestações ruidosas,
versos flamívomos, oradores explosivos, passaram-lhe por diante, estrondaram-lhe em torno, deflagraram-lhe aos ouvidos, num estrepitar de palmas e aplausos. Ouviu-os indiferente e contrafeito. Não sabia respondê-los. Tinha a frase emperrada e pobre. Além disso, tudo quanto saía do passo ordinário da vida não o comovia, desorientava-o, contrariava-o. Recém-vindos da luta, requerendo uma transferência ou uma licença, nada adiantavam se, dispensando a formalidade de um atestado médico, lhe pusessem à vista apenas o rombo de um tiro de trabuco, ou um gilvaz sanguíneo, ou um rosto cadavérico desmaleitado. Eram coisas banais do ofício. Certa vez, essa insensibilidade lastimável calou profundamente. Foi numa visita a um dos hospitais. O quadro do amplo salão era impressionador. Imaginem-se 2 extensos renques de leitos alvadios, e sobre eles, em todas as atitudes, rígidos debaixo dos lençóis escorridos como mortalhas, de bruços ou acaroados com os travesseiros em mudos paroxismos de dores, sentados ou acurvados ou estorcendo-se em gemidos, 400 baleados, cabeças envoltas em tiras sanguinolentas, braços partidos em tipóias, pernas encanadas em talas rigidamente estendidas, pés disformes pela inchação, atravessados de espinhos, peitos broqueados a bala ou sarjados a faca, todos os traumatismos e todas as misérias. A comitiva que encalçava o ministro, autoridades estaduais e militares, jornalistas, homens de toda a condição, ali entrou silenciosamente, tolhida de assombros. Começou a lúgubre visita. O marechal aproximava-se de um ou outro leito, lendo maquinalmente a papeleta pendida à cabeceira, e seguia. Mas teve que estacar um momento. Surgira-lhe em frente, emergindo dos cobertores, a face abatida de um velho, um cabo de esquadra, veterano de 35 anos de fileira. Uma vida batida à coice de armas, desde os pântanos do Paraguai às caatingas de Canudos. E no rosto macilento do infeliz resplandecia um belo riso, jovial e forte. Reconhecera o ministro, do qual fora ordenança nos bons tempos de moço, em que o acompanhara na batalha, nos acantonamentos, nas longas marchas fatigantes. E dizia-o, agitado, voz sacudida e rouca, numa alegria dolorosíssima, num delírio de frases rudes e sinceras, olhos refulgentes de alacridade e de febre, e forçando por erguer-se, abordoando o tronco esmirrado aos braços finos e trêmulos, entreaberta a camisa de algodão, deixando ver na clavícula a nódoa de uma cicatriz antiga. Era empolgante a cena. Resfolegaram surdamente, opressos, todos os peitos. Empanaram-se todas as vistas de lágrimas. E o marechal Bittencourt prosseguiu, tranqüilamente, continuando a leitura maquinal das papeletas. É que tudo aquilo, fortes emoções ou quadros lancinantes, estava fora do programa, não o distraía. Era realmente o homem feito para aquela emergência. O governo não depararia quem melhor lhe transmitisse a ação, intacta, rompendo retilineiamente no tumulto da crise. Nesse abnegar-se a si próprio, abdicando todas as regalias da própria posição, fez-se, na lídima significação do termo, o quartel-mestre-general de uma campanha em que era chefe supremo um seu inferior hierárquico. É que um bom senso sólido, blindado da frieza que o libertava de quaisquer perturbações, fizera que ele apanhasse, de um lance, as exigências reais da luta. Destas, compreendeu-o logo, a menos valiosa era, de certo,
a acumulação de um maior número de combatentes no conflito. Estes, penetrando a região conflagrada, agravariam antes o estado dos companheiros que pretendessem auxiliar, se lá fossem compartir as mesmas provações, reduzindo-lhes os recursos escassos no concorrerem à mesma penúria. O que era preciso combater a todo o transe e vencer não era o jagunço, era o deserto. Fazia-se imprescindível dar à campanha o que ela ainda não tivera, uma linha e uma base de operações. Terminava-se por onde devia começar-se. E foi essa a empresa impulsionada com sucesso pelo ministro. Atraído durante toda a estadia na Bahia por sem número de questões de pormenores, equipamento dos batalhões que chegavam e acomodações para as turmas incessantes de feridos, o seu espírito superpunha-lhes sempre aquele objetivo capital, condição preponderante e talvez única do sério problema a resolver. Venceu-o, por fim, num destruir tenaz de numerosas dificuldades. Nos últimos dias de agosto, organizara-se, afinal, definitivamente, um corpo regular de comboios, atravessando continuamente os caminhos e ligando de modo efetivo, com breves intervalos de dias, o exército em operações a Monte Santo. Este resultado pressagiava o desenlace próximo da contenda, porque desde o começo, revelam-no as expedições antecedentes, as causas do insucesso em grande parte repousavam no insulamento em que cegamente se encravavam os expedicionários, perdendo-se na região estéril, isolando-se adiante do inimigo em espetaculosas diligências policiais, onde não havia a rastrear-se os mínimos preceitos da estratégia. O marechal Bittencourt fez pelo menos isto: transmudou um conflito enorme em campanha regular. A que até então se fizera traduzira-se num prodigalizar inútil da bravura, mas o heroísmo e a abnegação mais rara não a impulsionaram. Cristalizara num assédio platônico e dúbio, recortado de fuzilarias inúteis, em que se jogava nobremente e estupidamente a vida, e este prolongar-se-ia indeterminado, até que o arraial sinistro absorvesse um a um os que o acometiam. Em tal caso, a simples substituição dos que ali tombavam, 8 a 10 por dia, por outros, tornava-se um círculo vicioso crudelíssimo. Além disto, numerosos assaltantes eram uma agravante. Circulariam todo o povoado, trancar-lhe-iam todas as saídas, mas teriam, passados poucos dias, latentes em roda, as linhas de outro cerco intangível e formidável, o deserto recrestado das caatingas, pondo-os nas aperturas crescentes e inelutáveis da fome. Previu-o o marechal Bittencourt, um estrategista superior, atraído pela forma técnica e alta da questão, gizaria rasgos estupendos de tática e não a resolveria. Um lidador brilhante idearia novas arrancadas impetuosas que esmagassem de vez a rebeldia, e extenuar-se-ia, inútil, a marche pelas caatingas. O marechal Bittencourt, indiferente a tudo isto, impassível dentro da impaciência geral, organizava comboios e comprava muares. De feito, aquela campanha cruenta e, na verdade, dramática, só tinha uma solução, e esta singularmente humorística. 1000 burros mansos valiam na emergência por 10.000 heróis. A luta, com todo o seu cortejo de combates sangrentos, descambava, deploravelmente prosaica, a um plano obscuro. Dispensava o heroísmo, desdenhava o gênio militar, excluía o arremesso das brigadas e queria tropeiros e azêmolas. Esta maneira de ver implicava com o lirismo patriótico e doía, feito um epigrama malévolo da história,
mas era única. Era forçada a intrusão pouco lisonjeira de tais colaboradores em nossos destinos. O mais caluniado dos animais ia assentar, dominadoramente, as patas entaloadas em cima de uma crise e esmagá-la. Ademais, somente eles podiam dar às operações a celeridade exigida pelas circunstâncias. É o caso que a guerra só podia delongar-se por mais 2 meses no máximo. Mais 3 meses seriam, e não havia remover a conclusão inabalável, a derrota, o abandono de quanto se havia feito, a paralisação obrigada. Ia entrar em novembro sobre aquela zona o regime torrencial, e dele decorriam consequências insanáveis. Nos leitos até então secos dos regatos acachoariam rios de águas barrentas, e o vaza-barris, entumecido de repente, transmudar-se-ia em onda enorme e dilatada, rolando transbordante, intransponível, cortando todas as comunicações. Depois, quando as caudais se extinguissem, rápidas, porque o turbilhão das águas, derivando para o São Francisco e para o mar, se esgota com a mesma celeridade com que se forma, despontariam entraves mais graves. Sob a adustão dos dias ardentíssimos, cada banhado, cada lagoa efêmera, cada caldeirão encovado nas pedras, cada poça de água, é um laboratório infernal, destilando a febre que irradia latente nos germens do impaludismo, profusamente disseminados nos ares, acendendo em número infinito de cada ponto em que bata um raio de sol, e descendo sobre as tropas milhares de organismos em que as fadigas criavam receptividade mórbida, funesta. Era preciso liquidar a pendência antes dessa quadra perigosa. Dispondo as coisas por um sítio real e firme, determinando a rendição imediata. E vencido o inimigo, que podia ser vencido, recuar incontinente ante o inimigo invencível e eterno, a terra desolada e estéril. Mas para tal era indispensável garantir-se a subsistência do exército, que com os recentes esforços montaria cerca de 8.000 homens. Conseguiu-o o ministro da guerra. De sorte que ao partir, em começo de setembro para Queimadas, estavam dispostos todos os elementos para desenlace próximo. Aguardavam-no, concentradas em Monte Santo, as brigadas da divisão auxiliar. Seguiam, ainda que raros, os primeiros comboios regulares para Canudos. Iam ainda a tempo de reanimar a expedição, que até aquela data atravessara, presa aos flancos do arraial, 40 e tantos dias de agitação perigosa e inútil. Definimo-la já em breve diário, que não alongamos para evitar a mesmice dolorosa de episódios sucedendo-se sem variantes apreciáveis. Os mesmos tiroteios improvisos, violentos, instantâneos, em horas incertas. Os mesmos armistícios enganadores. A mesma apatia recortada de alarmas. A mesma calma estranha e esmagadora, intermitentemente rota de descargas. Combates diários, ora mortíferos, rareando as fileiras e desfalcando-as de oficiais prestimosos, ora ruidosos e longos, mas à maneira dos recontros entre os mercenários na Idade Média, esgotando-se num dispêndio de milhares de balas, sem um ferido, sem um escoriado sequer, de lado a lado. Por fim, a existência aleatória, a terços de rações, quando as havia, dividindo-se um boi por batalhão e 1 litro de farinha por esquadra. E como nos maus dias da favela, as empresas diárias, em que se escalavam corpos para arrebanharem gado. Os comboios eram raros e incertos. Chegavam escassos, extraviando-se parte das cargas pelos caminhos. Diante dos expedicionários se levantou de novo, como perigo único, a fome.
metidos nos casebres ou nas tendas por detrás dos morros, ou colados às escarpas das trincheiras, pouco se temiam do jagunço. Os perigos consistiam, exclusivos, nas caçadas que estes faziam de incautos que se afastavam dos abrigos. As 2 torres da igreja nova lá estavam, sobranceiras na altura, como 2 mutãs sinistros sobre o exército. E nada escapava à pontaria dos que as guarneciam, que não as abandonavam no maior fragor dos canhoneios. A travessia para a favela continuava, por isto, perigosa, tornando-se necessário estacionar uma guarda à margem do rio, no ponto em que ia dar o caminho, a fim de impedir que para lá seguissem soldados imprudentes. Naquele ponto recebiam o batismo de fogo os reforços que chegavam. A brigada Girard, a 15 de agosto, reduzida a 892 praças e 56 oficiais. O batalhão paulista, a 23, com 424 praças e 21 oficiais. O 37º de Infantaria, que precedera a divisão auxiliar, com 205 praças e 16 oficiais, comandado pelo tenente-coronel Firmino Lopes Rego. Os rudes adversários deixavam-nos descer em paz as últimas abas da montanha, timbrando em lhes fazer no último passo, embaixo, no álveo do rio, uma recepção retumbante e teatral de tiros, cortada invariavelmente de estrídulos assovios terrivelmente irônicos. É que não os assustavam os novos antagonistas. Permaneciam na mesma atitude desafiadora, inamolgáveis. E pareciam disciplinar-se. Correspondiam-se, de um a outro extremo do povoado, ao través do casario, a disparos combinados de bacamartes. Arrojavam-se mais ordenados e seguros nos assaltos. Recebiam, por sua vez, comboios, entrando pelos caminhos da várzea da Ema, sem que lhes capturasse a tropa assaltante, para não desguarnecer as posições ocupadas, ou, consideração mais séria, evitar ciladas perigosas. Porque pelas cercanias, derivando invisíveis pelas colinas do norte e dali para Canabrava e Cocorobó, circulando de longe os batalhões, rondavam rápidas colunas volantes de jagunços, das quais havia sinais iniludíveis. Não raro o soldado inexperto, ao avultar sobre um cerro, baqueava, atravessado por uma bala que partia de fora do arraial, das linhas intangíveis daquele outro assédio, abarcando a tropa. Os animais de montaria e tração eram muitas vezes espavoridos a tiro nas pastagens que se alongavam pelas 2 margens do rio. Em certo dia de agosto, 20 muares da artilharia foram capturados, apesar de estarem sob a guarda de um batalhão aguerrido, o 5º de linha, sobre o qual se fez carga da importância da presa. Estes incidentes delatavam raro alento entre os rebeldes. Não lhes davam, entretanto, tréguas os assaltantes. Os 3 Krupps, que desde 19 de julho emparcavam sobre a encosta, tendo no sopé a vanguarda do 25º sobranceando a praça, batiam-nos noite e dia, ateando incêndios a custo debelados e arruinando inteiramente a igreja velha, de madeiramento já todo exposto a ressaltar no telhado abatido em parte, e em cujo campanário não se compreendia que ainda subisse à tarde o impávido sineiro, tangendo as notas consagradas da Ave-Maria. Como se não bastasse aquele bombardeio a queima-roupa, descera a 23 de agosto, do alto da favela, o Whitworth 32. Naquele dia fora ferido o general Barbosa, quando inspecionava a bateria do centro, próxima ao quartel-general da primeira coluna. De sorte que a vinda do monstruoso canhão dava oportunidade a revide imediato. Este realizou-se logo ao amanhecer do dia subsequente. E foi, de fato, formidando. A grande peça detonou. Viu-se arrebentar com estrondo o enorme shrapnel entre as paredes da igreja, esfarelando-lhe o teto, derrubando os restos do campanário e fazendo saltar pelos ares, revoluteando, estridulamente badalando, como se ainda vibrasse um alarma,
o velho sino que chamava, ao descer das tardes, os combatentes para as rezas. Mas, tirante este incidente, fora perdida a jornada. Quebrara-se uma peça do aparelho obturador do canhão, fazendo-o emudecer para sempre. Caíram nas linhas de fogo 8 soldados e uma fuzilaria fechada, estupenda, incomparável, entrou pela noite adentro até o amanhecer. Reatou-se durante o dia, após ligeiro armistício, vitimando mais 4 soldados que, com 6 do 26º, que aproveitando o tumulto desertaram, elevaram a 10 as perdas do dia. Continuou no dia 26, abatendo 5 praças, matando 4 no dia 27, 4 no dia 28, no dia 29, 4 soldados e 1 oficial, e assim por diante, na mesma escala inflexível que exauria a tropa. As baixas, somando-se diariamente em parcelas pouco díspares, com os claros abertos em todas as fileiras pelos combates anteriores, tinham já, desde meados de agosto, imposto a reorganização das forças rarescentes. Na diminuição que tivera o número de brigadas, passando de 7 a 5, e no descair das graduações dos comandos, percebia-se, apesar dos reforços recém-vindos, o enfraquecimento da expedição. Dos 20 batalhões de infantaria que lá estavam, à parte o 5º Regimento de Artilharia, o 5º da Polícia Baiana, uma bateria de tiro rápido e um esquadrão de cavalaria, 15 eram comandados por capitães e 2 das brigadas por tenentes-coronéis, não descendo das companhias aos sargentos, por ser maior que o destes o número de alferes. Breve, porém, a situação mudaria. Canudos teria em torno, em algarismos rigorosamente exatos, 30 batalhões, excluídos os corpos de outras armas. Avançava pelos caminhos a divisão salvadora. Fim do capítulo 8.